Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Processo de Fabricação de Cimento. Chegamos à aula número 7 e nessa aula nós vamos falar sobre a produção do clinker. Na aula passada nós vimos sobre a homogeneização da farinha e o percurso dela até a entrada do forno. Então, essa aula nós vamos ver as transformações químicas que ocorrem com o cru ou farinha dentro do forno. Antes disso, eu queria pedir a você, se não tiver inscrito no canal, dá essa moralzinha pro Carlão aí, ó, se inscreva, tá? A sua inscrição é muito importante para fazer esse canal crescer e esse conhecimento que eu disponibilizo aqui chegar a mais e mais pessoas. Então não custa nada, é de graça, é só ir lá, inscreva-se, acione o sininho para ser informado das postagens e vamos à nossa aula. Uma das primeiras coisas é a aptidão, tá? Ou da farinha à clinkerização. Ou seja, essa aptidão ela vai influir no processo e no custo de fabricação do clinker. Por isso que nós vimos nas aulas anteriores a importância de você ter uma pilha com fator de saturação, modo sílica e modo alumínio, dentro da faixa requerida, porque isso vai impactar de determinada forma no forno e pode trazer um aumento de custo. Tá? Por que que pode? Porque intervém na marcha e estabilidade operacional do forno, tá? No comportamento e a durabilidade dos refratários, no consumo específico de combustível, na nodulação, clinkerização e mobilidade do clinker. Então, o que é isso importante? O clinker ele tem que formar nódulos perfeitos, né? E para moer, nós vimos alguma coisa na aula anterior e vamos ver isso aí mais adiante, tá? Ele tem que estar numa forma perfeita dentro da qualidade exigida. Então, a obtenção de condições otimizadas de queimabilidade constitui um fator de regularidade na produção, bem como na qualidade do cimento Portland. O conceito de reatividade de uma farinha está diretamente relacionada à taxa das reações para determinadas condições de temperatura, ou seja, é função do grau da combinação do óxido de cálcio no fator de saturação, do módulo sílica e do módulo alumínio, como também do grau de homogeneização, da granulometria e das espécies e estruturas mineralógicas dos minerais presentes. Os constituintes químicos principais da farinha, nós já falamos isso aí em aulas anteriores, então vou passar rapidamente aqui. É o óxido de cálcio, o óxido de sílica, o óxido de alumínio e o óxido de ferro, que são representados genericamente pelos símbolos C, S, A e F. Tá? Então, esses símbolos aí eles vão dar denominações a subprodutos que vão se originarem da transformação térmica dessa farinha. Então, em teor menor, tá? Porém muito variado, você tem lá magnésio, tem o potássio, tem o sódio, né? Tem o enxofre na forma de sulfato ou sulfeto, fósforo, mas esses aí são numa quantidade menor e devido à sua baixíssima proporção, eles são denominados componentes minoritários e não chegam a influir grandemente. Agora, se estiverem muito alto esses elementos, eles vão trazer problemas sim e problemas sérios. Tá? Então, os estudos demonstram que a importância da contribuição de alguns deles na formação do quê? Da fase líquida. Porque a farinha, quando entra no forno, em um determinado ponto do forno, ela está totalmente liquefeita. Tá? Isso aí, para quem já viu a fusão do minério de ferro aí, é praticamente a mesma coisa. Liquefaz-se aquela farinha para depois ela voltar à forma sólida, mas já com uma outra característica completamente diferente, que é o clinker.
Então, a presença de magnésio, potássio e sódio são rotineiramente controlados no decorrer de todo o processo de preparação da farinha, produção de clinker e na manufatura do cimento. Os óxidos de cálcio, magnésio, silício e alumínio puros, isoladamente, fundem a temperatura muito elevada. Então, nós vamos ver aqui agora, ó, o óxido de cálcio você precisa do quê? 2.760 graus para que ele se funda. A sílica já se funde com 1.710 graus. O alumínio, 2.050 graus. Já o magnésio, a 2.800. Então, a combinação de todos esses óxidos com os demais compostos em proporções bem definidas para formar silicatos e aluminatos cálcicos resulta em compostos com temperatura do ponto de fusão muito mais baixa, ou seja, da ordem de 1.260 a 1.450. Tá? O que é isso, Carlos? É que se a farinha estiver dentro da qualidade perfeita, que se espera que ela esteja, tá? Seja para ter um custo baixo e ter uma produtividade alta, tá? Então, na combinação delas com o calor que tem no forno, tá? Eles vão ter um ponto de fusão, tá? Que não é característico assim de cada elemento, mas sim do conjunto. Está na faixa de 1.260 a 1.450 graus. E o aquecimento gradativo da farinha crua, tá? Até atingir o estado de sinterização. A sinterização é o quê? A sinterização é uma fusão parcial, tá? Que ocorre no forno rotativo, formando-se novas combinações cristalinas entre os óxidos, vindo em consequência a constituir as chamadas fases cristalinas do clinker. E estas fases, elas são muito importantes. Mas aí você vai me perguntar assim, pô, cara, eu sou técnico de mineração, para que eu tenho que saber isso aí? Para que eu vou aprender processo de fabricação de cimento e tal? Então, eu vou te dar um motivo. Então, o crescimento do Brasil atualmente está fantástico e vai aumentar ainda mais. Obras para todo lado, abertura de novas empresas, abertura de novas minas e uma série de coisas. E tudo isso aí vai precisar de quê? Do cimento para construir. Além do mais, as cimenteiras vão ampliar, né, suas capacidades produtivas e podem aparecer novas minas, novas empresas de cimento na área. E se uma dessas empresas colocar lá uma vaga para supervisor, para técnico, para engenheiro, tal, de mina, na indústria cimenteira, e você chega lá com esse conhecimento para fazer uma entrevista, amigo, é um diferencial. Por quê? Quando eu sou convocado para uma entrevista, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber tudo sobre a empresa. Se eu souber tudo sobre a empresa, que eu pesquisei na internet, pesquisei em vários lugares e tal, e ainda souber como é que se processa, tá, todo o trabalho lá, mesmo que eu vá trabalhar só na mina lá, com desmonte de rocha ou com escavação, carro de transporte ou na Britânia e tal, mesmo que eu vá trabalhar só lá, só o fato de, na entrevista, eu demonstrar conhecimento, já vai ser um diferencial muito grande. Então, conhecimento, meu amigo, não ocupa espaço na mente. Então não perca a oportunidade. Ah, pô, mas é chato, é um negócio cansativo, é muito teórico, é muito isso, aquilo. É, é. Mas um dia pode te ajudar. Um dia pode te ajudar. Você chega aí numa fábrica de cimento aí para uma vaga de supervisor de mina, a entrevistadora pergunta, você tem algum conhecimento sobre o processo de cimento? Pô, tem, ó. Carlão tem o curso lá no YouTube, eu aprendi tudo lá. E fala, você não precisa falar que o Carlão fez isso, mas você vai falar, tá, o conhecimento que você adquiriu. E isso é um diferencial. Então vamos em frente aí, porque agora nós vamos falar genericamente as reações que ocorrem durante o processo de transformação da farinha para clinker. Então, nós entramos com a farinha no forno e na saída deles nós vamos ter um outro produto, tá, completamente diferente, que será o clinker. Tá? Então, conduz basicamente o que é formação de quatro compostos cristalinos principais, essenciais
constituído do clinker. E quais são esses compostos? Vamos ver aí quais são. O primeiro deles, que é o C4AF, ou seja, um ferroaluminato tetracálcio. Então, isso nada mais é do que a composição de 4 partes do óxido de cálcio, uma de alumínio, de óxido de alumínio, e uma de óxido de ferro. Então, o primeiro é C4AF. Tá? Ah, cara, mas isso aí eu vou ter que ver na minha... Não, meu amigo, isso aí já é parte da produção, tá? Mas para você saber isso, numa entrevista, você chegar e falar, não, o cimento faz assim, eu preciso ter a qualidade da farinha dentro das especificações da fabricação, tá? Cara, você vai dar show na sua entrevista. O segundo é o C3A, que são 3 partes de cálcio, de óxido de cálcio, para uma de óxido de alumínio. Ele é chamado o quê? Aluminato tricálcico. O terceiro, e aí já vem os dois mais importantes, são mais importantes ainda do que os dois primeiros, tá? Que é o silicato de cálcio, ou C2S, também conhecido por belita. Então, isso é uma forma cristalina que vai originar o quê? Da queima da farinha. E essa forma cristalina, ela é muito importante na clinkerização. Como também é muito importante o silicato tricálcico, que é comumente chamado de C3S, que é a alita. Então, alita e belita são as duas princesas desse negócio, certo? Esses dois cristais, essas duas formas cristalinas, são de grande importância para se ter um clinker de qualidade. E se você tiver um clinker de qualidade, consequentemente, você vai ter um cimento de alta qualidade. Então aí nós vamos ver uma animação, como é que isso funciona. Belita e alita, 2 estrelas nesse processo. Vem a importância, né, de você trabalhando na mina e saber a qualidade correta de cada um desses elementos aí. Visto isso, vamos adiante. E agora nós temos C4AF, o que é? A fase líquida. C3A ainda fase líquida. O C2S você já tem a cristalização da belita e o C3S da alita. Consequentemente, você vai ter um clinker Portland dentro de uma qualidade que deve ser o seu produto. Então, resumindo, meus amigos, nessa aula nós iniciamos conhecimento sobre a produção do clinker, tá? Na próxima nós vamos aprofundar um pouco mais e entender melhor todo esse processo de cristalização. E aqui eu quero agradecer a você que tem acompanhado o canal, que deixa seus comentários, que faz perguntas, que deixa o seu ok. Se ainda não estiver inscrito, por favor, se inscreva. Se quiser ajudar esse canal a crescer mais, tá? Meu equipamento tá na última. Tá? O computador que eu uso é de 2011 e ele tá abrindo o bico. Só esse mês já mandei 3 vezes para o conserto. Faz o Pix. Dá essa forcinha pro Carlão aí. Um grande abraço e até a próxima aula.